intenção hoje é da unidade 3, sessão 3, e unidade 4, sessão 1 já. 2 aulas. Porque como a aula passada a gente teve aquele problema, né, do meu áudio, eu não consegui dar essa aula que eu vou dar agora. Vocês conseguiram assistir os vídeos que eu mandei no grupo? Assistiram, gente? Acharam difícil? Falar sobre a ISO 2000, 1400, 14.000, uma coisa assim, não é? E o último ISO lá 14.000, falou do ISO 9000, 5S, ISO 9000, 22.000. Acho que eu vi lá. Eu só vi um, o último. São vários. Eu pedi para assistir antes da aula, porque são eu trabalho agora. complicadinhos. Ah, tá. Então, vamos lá. Unidade 3, sessão 3, né? Para encerrar a unidade 3. APPCC ou HACCP, que é em inglês. Tanto faz. São as abreviaturas em português ou em inglês. Então, vamos lá. Vamos falar de implantação. Como que a gente faz para implantar o HACCP, né? Nas empresas. Porque a gente está falando de um ano geral. E todos esses protocolos que existem, essas leis, são para nos auxiliar. Nos auxiliar na forma de organizar a nossa cozinha, né? E alguém mexeu aí no slide, gente? Não, saiu. Mexeu? Eu não mexi, não, saiu. Então, são formas que nos auxiliam. Por quê? É uma forma de organizar, no geral, independente do que seja a empresa, seja de comida, seja de carro, seja de hotéis, não interessa. Ela é generalista, que é uma forma que a gente possa organizar, cobrar, auditar, vender nosso serviço. Ela pode ser utilizada de várias formas. Então, eu vou falar resumidamente, né? Porque está tudo no livro. Lembrando que você tem que estudar o livro, tem que fazer exercício do livro, tem que fazer as atividades do AVA, tem que fazer o desafio nota máxima. Vocês estão fazendo, gente, desafio nota máxima? Toda semana tem um desafio nota máxima novo para fazer. Tem que fazer, porque vale como nota de transversal para todas as disciplinas. E fecha, e depois não tem como você fazer mais. Então, tem que fazer toda semana. Não deixem acumular. E não deixem de fazer. Não deixem acumular o do AVA e não deixem de fazer o desafio. Viu? E essa parte teórica do livro, vocês têm que estar estudando, têm que estar fazendo resumo, porque teoria mesmo, né? Na verdade, com vocês. Eu tenho mais que orientá-los como isso funciona na prática, né? Tanto que é isso que eu vou fazer agora. Eu já vou explicar como que a gente faz para implementar esse sistema, né? Quais são os pré-requisitos, quais são as leis que existem, o que a gente deve seguir, que tudo isso é uma forma de nos auxiliar, nos guiar para que dê certo o nosso produto final, independente do que ele seja. Desde uma roupa até uma comida, até um carro, tudo isso pode ser utilizado, essas normas, né? Então, vamos lá. Implantação do sistema HACCP. O que precisa? Primeira coisa, precisa do comprometimento da direção da empresa, né? Porque a empresa te contratou. A empresa quer resultado. Então, a primeira coisa é o quê? A direção da empresa tem que estar comprometida para que a gente tenha resultados. Porque a empresa estando comprometida, ela vai nos auxiliar, ela vai nos dar voz, né? Vai dar a nós livre, carta branca, para
poder dialogar, para poder implementar, para poder ensinar. Então, a primeira coisa é a parceria com a direção. Se a direção não aprovar, se a direção não quiser, a gente não consegue implementar, né? Primeira coisa vai ser a direção da empresa estar de acordo e ser parceira. Após esse comprometimento da direção da empresa, essa parceria, o que a gente vai ter que fazer? Conscientizar e mobilizar todos os colaboradores, né? Porque a gente quer implementar em todas as áreas com todos os colaboradores, desde o chefe de produção até quem vai colocar o lixo para fora, até quem vai higienizar os banheiros. Todo mundo tem que estar por dentro do que está acontecendo, do que vai mudar, do que vai ser implementado. Então, a gente tem que conscientizar e mobilizar todo mundo para participar, né? Interagir, aprender e colocar em prática no dia a dia, que é o mais importante. Aí, para isso, vai ter que definir um coordenador desse programa e essa equipe. Por quê? É igual os POPs. Os POPs, quem vai escrever os POPs, quem vai elaborar, é o responsável técnico, no caso, o nutricionista. Porém, não vai ser o nutricionista que vai estar lá o dia todo, a todo momento, realizando os POPs. Você vai fazer o quê? Você vai delegar para um funcionário a função de realizar aquele POP, alimentar aquela planilha, né? Foi o que vocês apresentaram ano passado. A mesma coisa vai ser aqui, vai definir quem vai coordenar esse programa de implementação e quem vai ser essa equipe responsável, porque vai ter que ser uma equipe, porque vai ter que mexer desde lá do lixo até a direção, vai mexer com todo mundo. Mexer, que a gente diz, não é demitir, mexer é consertar o que não está dando certo, modificar, organizar, higiene, limpeza, otimização do tempo, luminosidade do ambiente, qualquer coisa que vá interferir para melhorar a produção. Então, a gente vai definir, né, quem vai coordenar o programa com a equipe e formar essa equipe multidisciplinar. Por exemplo, numa cozinha, seria uma equipe com um funcionário lá do açougue, um funcionário que fica na beira do fogão, um funcionário que fica no salão, um funcionário que fica servindo a comida, um funcionário que é responsável pela retirada do lixo, por alimentar os POPs, enfim. É importante que a gente pegue um de cada função para que essa equipe seja multidisciplinar e que ela funcione. Porque é quem está ali no dia a dia que sabe como funciona, o que está dando certo e o que está dando errado. Então, por isso que é muito importante a gente definir a equipe e pegar um ali de cada função importante para compor essa equipe. Aí nós vamos fazer a descrição do produto, o uso esperado e o consumidor-alvo, né? Por exemplo, a gente está falando de comida. Aí vamos descrever ali o que a gente quer implantar em que produto. Vai ser, vamos supor, uma fábrica de pão de queijo? Então, é o quê? A gente vai descrever esse produto, para que esse pão de queijo ele é esperado para quê? Para ser vendido pronto, quentinho, ou para ser vendido congelado? É para ser vendido congelado. Ok, mas qual que é o consumidor-alvo? É aquele congelado grande que vende em padaria, que vende em posto de conveniência, ou é o coquetel, aquele pequenininho que a gente assa em casa? Aí vai definir. Aí vai começar a descrever o processo, né? Vai elaborar esse fluxograma de processo, vai dar um prazo de validação desse fluxograma. É por 6 meses? É por 1 mês? É por 1 ano? Para ver se realmente está funcionando, né? Por quanto tempo esse fluxograma aí, dessa forma que a gente está fazendo, está validado. Aí a gente começa a elaborar o plano, né? E coloca também uma determinação, uma validação desse plano. Porque também não pode ser eterno. A gente vai ter que ir fazendo ajustes até que chegue onde a gente quer. Não quer dizer que o primeiro que a gente colocou no papel vai ser aquilo o resto da vida, não. Vai tendo mutações, né? A gente vai poder interferir aí no meio do percurso e alterar para que a coisa funcione sempre da melhor forma. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Gente, estão me ouvindo? Sim. Tá falhando hoje não, né? Sim. Não, hoje não. Então, vamos lá. Para elaborar esse plano, a gente precisa dos 7 princípios. Primeira coisa, analisar os perigos. Tem alguém mexendo aí, gente? A gente vai ter que analisar os perigos e medidas de controle,
os pontos críticos de controle, os limites críticos, o monitoramento dos pontos críticos de controle, as ações corretivas que a gente tem que fazer, a verificação, documentação e manutenção de registros. Então, a gente vai ter que sempre seguir esses 7 pontos aqui para começar a elaborar o nosso plano. Lembra que a gente já viu o que é o ponto crítico de controle, né? Tudo que a gente já viu. Agora a gente só vai juntar o quebra-cabeça. Primeiro princípio, né? Aqui, ó, princípio 1. É análise de perigos e medida de controle. Então, princípio 1, realizar análise dos perigos e estabelecer as medidas de controle em cada etapa do processo de fabricação, que tem a ver com aquele trabalho que eu tinha pedido para vocês fazerem, lembram? Criar um prato e analisar quais seriam os perigos, os pontos críticos e onde deveria tomar cuidado e o que deveria fazer para impedir que aquilo acontecesse. Então, é isso aqui. É realizar análise, a gente vai fazer um levantamento ali de todos os perigos que acontecem dentro daquela cozinha e estabelecer quais são as medidas de controle para que não ocorra nada de errado, né? E em cada etapa do processo de fabricação. Perigo. O que é perigo? Perigo é um agente biológico, químico ou físico presente no alimento que pode causar um efeito adverso para a saúde. Isso aqui está escrito no Códex Alimentários. Biológico. O que seria um agente biológico de perigo no alimento, gente? Hein, gente? Bactéria. O que mais? Ai, professora. Contaminação por bactéria, contaminação por bactérias, eu sei. Bactérias, pode ser fungos, pode ser bactérias, pode ser vírus. Tudo isso pode contaminar o alimento. Químico, o que seria o agente químico? O agente químico seria devido a um material químico em maior quantidade, eu imagino que sim. Mas aí quais são os exemplos que podem acontecer? O químico, por exemplo, se utilizar o cloro em quantidade maior, as alfaces vão ficar e não enxaguar direito. Imagina isso aí. Também. Contaminação química pode ser por desinfetantes, né? Desencrustantes, qualquer substância que utilizar na limpeza da bancada, do chão, dos utensílios que não for lavado corretamente, ou o armazenamento de produtos químicos junto com o alimento, que também não pode. O estoque de produtos químicos tem que ser separados, né? Porque senão pode contaminar, pode alterar o cheiro, pode alterar o sabor e pode contaminar. E também essa questão que você falou aí, por exemplo, na hora de colocar de molho para higienizar, colocar na medida errada, né? Pode acontecer uma contaminação. E o físico? Quais são os exemplos de contaminação física? Lavar, né? A lavagem mal lavada é um físico. O que mais? A higienização os utensílios mal higienizados, né? O físico prego, esses negócios caídos no meio da alimentação. Que negócio? O que no meio da alimentação? Pedra, prego. Isso, pedra. Que pode, na verdade, acho que ocorrer alguma... Tem que deixar a pedra lá dentro, cisco, entendeu? Lagartinha. Pedra, areia, terra, insetos em geral, vidro, grampo, aqueles grampos de tempero que às vezes vem com grampo, corante, uma pimenta do reino, na pressa ali pode rasgar e cair no alimento, partes de metal de embalagens, alguns sacos, alguns francos,
linguiça, vem um anel de metal fechando a embalagem. Pode acontecer também de cair no meio da comida. Então, tudo isso é físico. Físico é o que a gente vê, o que a gente consegue pegar, tocar. Ah, tá. Nesse caso aí não entra, tá bom, eu até errei, tá? Nesse caso aí não entra a higienização, as vasilhas mal lavadas, entra do químico. Tá bom, desculpa, eu errei. É o químico, que pode ficar resquício de sabão e passar para o alimento. Aí é químico. Físico é o que é palpável, que a gente consegue ver e sentir. Seria o prego. Nesse caso aí, o físico é quando a gente acaba se machucando, né? Mesmo, né? Machuca a boca, por exemplo, a questão do estômago, intestino, essas coisas, né? Sim. Quebra um dente. Se morder uma pedra com muita força no dente. Né? Engolir um caco de vidro. Pensa aí, que eu estrago. É muito perigoso. Por isso, gente, que tudo tem que ser desembalado no almoxarifado e vai para a cozinha desembalado já. Por isso não pode caixa de papelão, não pode embalagens para a cozinha. Por exemplo, catar o feijão. O certo é catar o feijão antes dele ir para a cozinha. O certo é retirar das embalagens todo o frango, para não ir papelão para a cozinha. Então, o certo é fazer todo esse manejo aí antes de ir para a cozinha para evitar qualquer uma dessas contaminações aí. Ok? Então, análise de perigos. Como que a gente faz análise de perigos? A gente vai identificar, né, quais são os perigos mais significativos. Por exemplo, essa questão aí do físico, a gente tem como evitar? Tem. É só não levar essas coisas perigosas para a cozinha. Faz a retirada, faz a separação antes para a cozinha, né? Os químicos, como que a gente identifica o perigo químico? É só fazer um estoque completamente do lado oposto da alimentação, para que não ocorra aí contaminação cruzada de produtos químicos. Além de dar treinamento, orientar, fazer o POP de qual é a forma correta de higienização, qual é a forma correta de diluição, para evitar essa contaminação química. E a biológica, todos os cuidados que a gente sabe, refrigeração correta, né? Higienização das mãos, não usar adornos, usar touca, usar máscara, não deixar barba grande, não ter esmalte na unha, enfim, é o treinamento, né? Então, a gente tem que identificar quais são os perigos significativos e tentar eliminar. Identificar as medidas de controle disponíveis para o perigo. É o que eu acabei de falar. Você identifica o perigo e o que eu posso fazer para evitar? É treinamento? É higienização? É freezer? É comprar mais freezer? É construir uma câmara fria? Aí você vai pensar o que você pode fazer para combater e evitar esse perigo. Então, o perigo é significativo e tem que ser controlado se representar um risco razoável ao consumidor, né? E observação, deve ter base científica. Então, a gente tem que ver se é um risco razoável. Por exemplo, deixar para catar o feijão na correria na última hora. Não vai catar. Vai só abrir as sacolas e jogar para cozinhar. Pode ir pedra no meio. É um risco razoável ao consumidor ingerir uma pedra. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou mandar os pacotes de feijão para a cozinha. Vai ter que catar antes para a cozinha, um dia antes, para a gente evitar. Então, tudo que a gente puder evitar, a gente vai analisar, ver qual que é o risco razoável e tentar controlar. Aí aqui, gente, é um quadrinho que a gente avalia o risco, né? Grau de severidade, 1 é baixa e 4 é fatal. E aqui, probabilidade de ocorrência, 1 é baixa e 4 é altíssima. Aí você vai cruzando. Se chegar aqui no vermelho, ó, são considerados críticos, né? Perigos significativos. Enquanto esses amarelos aqui são moderados, né? E esses verdes aqui são os não significativos. Então, a gente tem que cruzar os dados da probabilidade. Você vai ter a sua tabelinha lá para ver. Se o risco for muito elevado, você tem que combater urgentemente, que pode acabar com a sua produção, né? Seu resultado final. Então, fatores que contribuem para a severidade do agravo quando dá ocorrência de um perigo microbiológico. Por exemplo, a dose infectante, variáveis do agente, né? Virulência da cepa, variáveis do hospedeiro, nível de competência imunológica. Quanto à dose infectante, os fatores intrínsecos e extrínsecos do alimento que afetam o crescimento microbiano influenciam o nível de contaminação do perigo. Lembram? Água, temperatura, atividade de água, pH. Esses são fatores o quê? Intrínseco ou extrínsecos? Hein, gente?
Fatores intrínsecos. Extrínsecos, estão no meio ambiente. Né? Temperatura é o meio ambiente. Você tem que tentar controlar a temperatura. Congelar ou aquecer. Você não pode deixar na temperatura ideal de reprodução. Atividade de água. Você tem que ver se o alimento tem muita água. Se tiver muita água, ele tem que ser congelado ou cozido. Ele não pode ficar à temperatura ambiente, porque ele tem muita água, está na temperatura ambiente, que é a propícia para essa reprodução das bactérias aí, e vai estragar. Ou então, essa questão da virulência. Que tipo de bactéria que é? Ela reproduz com muita facilidade? Porque tem algumas que demoram muito tempo, já tem outras que é muito rápido. Então, tudo isso é avaliado. A gente já sabe quais são os alimentos mais propícios, né? Carne é rápido, carne crua é rápido, leite derivados é rápido. Então, todos os alimentos que a gente já sabe que são risco, a gente tem que tentar evitar. Porque a gente já entende que aquele alimento ali tem todos os fatores, né? Intrínsecos e extrínsecos que vão acelerar aí esse crescimento. Que é água, que é nutriente, que é temperatura. Então, a gente tem que já enxergar e tentar evitar a severidade. Medidas de controle. Qualquer ação que pode ser realizada para prevenir, eliminar ou reduzir um perigo a um nível aceitável para garantir a inocuidade dos alimentos. Então, a gente vai entrar com a medida de controle. Por exemplo, leite derivado, então tem que ficar refrigerado. Carne, tem que ficar refrigerada. Toda manipulação da carne tem que ser no local refrigerado, né? O açougue, ele tem que ter um ar-condicionado, ele tem que estar refrigerado. O açougueiro, ele tem que estar totalmente higienizado, com a faca higienizada, com a tábua higienizada, utilizando uma luva de malha de aço para evitar cortes. Tudo isso é o quê? Medida de controle, para a gente prevenir ou eliminar ou até mesmo reduzir qualquer perigo ali de contaminação daquela carne, por exemplo. Medidas de controle para perigos biológicos. Quais são os perigos biológicos? As bactérias, os fungos. Então, quais são as medidas de controle que a gente sabe? Controle de tempo e temperatura de cozimento, fermentação e ou controle do pH, adição de sal e ou conservadores, desidratação para retirar água, né? E parar a atividade de água, ou inativação pelo frio, congelamento, ou remoção de parasitas, né? Higienizando muito bem, colocando de molho na água sanitária. Então, são medidas de controle do perigo biológico. Já medidas de controle para os perigos químicos, né? Que eu falei, tentar construir aí o estoque de produtos químicos bem longe da cozinha, controle da produção primária, controle da utilização de aditivos, controle de fornecedores, né? Qual é esse fornecedor? Que tipo de alimento que ele está me fornecendo? Será que quando ficou no estoque dele lá não foi contaminado? Tudo isso a gente tem que verificar. E utilização de embalagens aprovadas, né? Está chegando a embalagem correta esse produto? Ela não deveria estar em outro tipo de embalagem? Não, então eu não posso aceitar, porque essa embalagem aqui, por exemplo, está com cor, uma sacola com cor, eu não posso aceitar. Tem que estar numa sacola transparente. Veio numa sacola de supermercado, eu não posso aceitar. Ninguém sabe como é que essa sacola estava suja por dentro. Então, tudo isso é analisado. Medida de controle de perigo químico. Viu, gente? Uma dica para vocês. Nunca congelem nada em casa, ou no freezer, ou numa one, ou numa padaria, qualquer lugar que vocês forem trabalhar. Não pode congelar nada em sacola colorida, sacola de supermercado, aquela sacolinha da feira verde, preta, de jeito nenhum. Para congelamento tem que ser sacola transparente. Porque a cor ali é um perigo químico que pode passar para o alimento e contaminar. Ok? Medidas de controle dos perigos físicos. Controle de fornecedores. Controle da produção, né? Detecção de metal, manutenção adequada do equipamento, imã, raio-x, inspeção visual, peneira, centrífuga, material de cores vivas, azul, de fácil identificação, treinamento de quê? Treinamento de magarefes, cobrir lâmpada. Cobrir lâmpada, gente. Todas as lâmpadas de uma cozinha tem que estar cobertas, porque se ela estourar, não vai cair vidro no alimento. Então, nunca, jamais, a lâmpada da cozinha pode ficar só lá a lâmpada sozinha, sem uma proteção. Ela tem que ter uma proteção, caso ela estoure, não cair vidro para a cozinha toda.
Armazenar madeira em área separada da manipulação e de embalagem. Jamais a gente pode ter nada com madeira, nem na cozinha, nem na área de manipulação e muito menos no estoque. Tem que ser tudo ou pallet de PVC, que tem como higienizar, ou de aço inox, ou de alvenaria de azulejo, que tem como higienizar. Jamais de madeira, porque é madeira porosa. Aí ela é porosa, ela vai facilitar ali, né, que as bactérias sobrevivam por muito tempo e acaba contaminando. Então, madeira é expressamente proibido numa cozinha. Até faca com cabo de madeira não pode. Colher de pau, nem pensar. Tem que ser tudo com material que dê para higienizar, de preferência PVC, né? Cabo de PVC, de faca, batedor de carne de PVC, tábua de PVC, nada de madeira, ok? Pergunta, gente? Eu queria falar a respeito, você falou primeiro do cítrica, logo no início dessa matéria, e ficou faltando o incítrica. Intrínseco e extrínseco. Então, isso aí é matéria lá da primeira aula. Lá da primeira aula, era para saber já, caiu na prova, é isso. Só para relembrar, eu assisti todas as aulas. Né? Está meio cansada. Segunda-feira terrível. E aí, gente, quem responde? Quais são os fatores intrínsecos? Viu? A minha pergunta foi válida para todo mundo. Ninguém lembra mais, não é possível. Está todo mundo procurando na internet. Professora. Hein, gente? Oi. São as características mesmo do próprio alimento? Como? Como? As características mesmo do alimento? Não, ela quer saber, ela quer relembrar quais são os fatores intrínsecos e extrínsecos do crescimento de micro-organismos. Vocês não estão lembrando mais, gente? pH, acho que pH, água. Atividade de água, pH. Então, Oxigênio. Quais são os intrínsecos e quais são os extrínsecos? É isso que eu estou querendo saber, professor. Agora, aqui eu achei aqui na net, aqui, mas está muito, eu prefiro o seu. Então, intrínseco, gente, é o quê? Atividade de água, do alimento, né? Se ele tem muito nutriente, ele vai conseguir se reproduzir ali. Atividade de água, pH. Porque quando o alimento tem um pH reduzido, os micro-organismos não conseguem, o meio está muito ácido. Agora, se o pH é ideal, vai ter reprodução. Se tem muita água, né? Igual fruta que tem muita água, carne que tem muita água, geralmente vai ter essa reprodução. E aí, os extrínsecos é o quê? A umidade do ar, como é que está? Um lugar muito úmido, vai acelerar esse processo. A temperatura do ambiente, como está? Se tiver uma temperatura ótima de reprodução, lembra de não deixar o feijão para fora, assim que terminou de fazer, tem que congelar ou guardar na geladeira, não ficar esperando, deixar no fogão para jantar ou para comer no dia seguinte. Temperatura do meio ambiente vai interferir também. Então, extrínseco geralmente é a umidade relativa do ar e a temperatura do meio ambiente. Já o intrínseco é o que compõe aquele alimento ali, se ele tem nutrientes, se ele tem muita água, qual é o pH daquele alimento, né? Que é o interior dele ali. E se ele, por acaso, também tem ali fatores, né? De micro-organismos mesmo presentes neles, igual as carnes. A carne tem um alto potencial de já carregar micro-organismos, porque durante o abate pode ter tido a contaminação por conta do intestino, né? Das fezes, das bactérias intestinais do animal. Então, tudo isso aí já pode ser vinculado ao alimento. Por exemplo, os folhosos, a gente não sabe como
como que foi utilizado aí para plantar. Oi? Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Gente? Estão me ouvindo? Sim. Sim, sim. Sim. Não, professora, tranquilo. Ah, porque alguém falou alguma coisa e parou, achei que tinha caído. Sumiu foi o slide de novo, né? Sumiu. Yeah. Então, aí a gente sempre não pode esquecer dos fatores intrínsecos e extrínsecos por conta disso, que vai variar de um alimento para o outro, né? Alguns já vão Então, trazer uma aí, carga aí resumindo, bacteriana mais alta. hein, professor? Então, assim, tipo assim, intrínseco, são fatores que já fazem parte do alimento. É. Só Com lembrar, pH, interno, intrínseco, já vem com ele. pH, a quantidade de água do alimento e os possíveis micro-organismos que já vêm com esse alimento. Certo? ótimo, excelente, obrigada. Apareceu o slide para vocês? Apareceu. Sim. Então, vamos lá. Medidas de controle, né? Qualquer ação que pode ser realizada para prevenir, eliminar ou reduzir um perigo a um nível aceitável para garantir a inocuidade dos alimentos. A gente vai fazer o levantamento, perceber quais são os pontos críticos, né? E tentar prevenir ou até mesmo eliminar. Então, as medidas de controle para perigos biológicos é o quê? Controlar o tempo e a temperatura de cozimento, fermentação e ou controle do pH, adição de sal ou conservante, desidratar esse alimento ou inativar pelo frio, congelamento ou tentar a remoção desses parasitas com higienização correta. Medidas de controle dos perigos químicos, controlar o controle da produção, controle da utilização de aditivos, controle de fornecedores e utilização de embalagens aprovadas, né? Não é qualquer embalagem. Medidas de controle do perigo físico, é o quê? Controle dos fornecedores, controle da produção, detector de metal, manutenção adequada do equipamento, para que o equipamento não estrague durante ali o processo e solte um parafuso, uma porga, qualquer coisa de metal no alimento, né? Imã, raio-x, inspeção visual, peneira, centrífuga, tudo isso a gente tem que observar. Material com cores vivas, né, de fácil identificação. Treinamento dos magarefes. Alguém sabe o que é magarefe, gente? Açougueiro. Alguém ouviu essa palavra? Açougueiro. É açougueiro. Então, treinamento dos magarefes é importante, por quê? Porque carne é muito perecível, né? Tem muita atividade de água, tem muita bactéria, tem que ser manipulada no local frio, né? Não pode descongelar de qualquer forma, tem a forma correta de descongelar, ele tem que estar higienizando sempre ali a bancada, a tábua, a faca, tem que estar usando a luva de malha de aço. Então, é importantíssimo o treinamento dele por conta disso, porque é um ponto crítico ao extremo ali a manipulação de carnes, né? Proteger as lâmpadas, caso estoure e não espalhe vidro pela cozinha, e não ter nada de madeira. Princípio 2, identificar os pontos críticos, né? Quem sabe, quem está ali o tempo todo já sabe identificar os pontos críticos. Por isso, aquela importância que eu falei lá no início,
de ter pelo menos um colaborador de cada local, né? Multiprofissional, porque cada um vai saber qual é o ponto crítico ali do seu local de trabalho. Ponto crítico de controle. É um ponto, etapa ou procedimento onde é possível aplicar medidas de controle para prevenir, eliminar ou reduzir o perigo a níveis aceitáveis. Sempre está falando isso aqui, vocês perceberam, gente? Prevenir, eliminar ou reduzir. Porque nem sempre é possível eliminar 100%. Então, a gente tem que tentar prevenir ou então, pelo menos, reduzir grande quantidade. Porque eliminar nem sempre é possível, porque é muito difícil você trabalhar em um ambiente completamente estéril. Que eliminar seria o quê? Trabalhar em um ambiente estéril, tipo hospitalar, em que tudo passa pela autoclave, em que todo mundo entre com uma roupa própria, e não, nem sempre é possível, né? Porque muitas vezes esse funcionário tem que sair da cozinha para ir receber alguma coisa lá fora, ou para ir no salão, ou tem que colocar o lixo para fora. Então, nem sempre esse ambiente vai ser 100% limpo, extremamente limpo o tempo todo. Vão acontecer alguns imprevistos aí no meio do caminho. Então, a gente tem que já prever, né, o que pode acontecer e tentar reduzir ou até eliminar. Mas, raramente, a gente vai conseguir 100%. Então, exemplos de medidas de controle. Nesse caso aí do ponto crítico, hein, professora? Nesse caso aí do ponto crítico aí, foi aquele último slide que você colocou lá, que é os 5 S's, né? Também. Isso aí já é a próxima aula, que eu vou dar depois do intervalo. Que já é a continuação dessa. Então, vamos lá. Exemplos de medidas de controle aplicadas para prevenir, eliminar ou reduzir um perigo a níveis aceitáveis. Por exemplo, na recepção da matéria-prima, né? Que a gente sabe que essa matéria-prima pode vir com micro-organismos patogênicos, com resíduos, com terra, com sujeira, com contaminantes. Então, como a gente já sabe que é um ponto crítico ali a recepção da matéria-prima, a gente vai ter que escolher um fornecedor de confiança, que a gente conheça esse fornecedor, que a gente saiba como ele trabalha, como é o estoque dele, como a declaração desse fornecedor assinada, que é o quê? Tudo é papel, a gente tem que estar tudo documentado, que se acontecer alguma coisa, você fala, não, eu fiz vistoria lá no meu fornecedor, eu conheço o local dele, aqui, ó, ele já me deu esse documento assinado, que ele cumpre todas as normas, né? Com um laudo e análise rápida na plataforma de recepção. Quem está recebendo ali, o almoxarife, quem é responsável pelo recebimento da matéria-prima, tem que ser treinado, porque ele tem que conseguir analisar tudo. Por exemplo, ele tem um termômetro olhando a que temperatura que esse congelado está chegando. Embalagem, como é que está a embalagem? Validade, qual o prazo de validade? Se for verduras, por exemplo, ele tem que ir para ver se não está chegando coisa estragada, se está tudo fresco realmente. Então, tudo isso é treinamento. Então, quem está recebendo, quem está na plataforma recebendo, tem que ter um treinamento e tem que conseguir analisar rapidamente. Tá ficando mudo. Oi? Tá ficando ruim, slide. O meu não ficou, não. O meu também não. Então deve ser internet. Voltou, porque tinha dado tipo uma travadinha mesmo, mas agora voltou normal. Então, gente, tudo é treinamento, né? Então, quem é o responsável pelo recebimento de matéria-prima vai ter que passar por um treinamento. Porque ele vai ter que bater o olho e já saber se é a temperatura que ele tem que olhar, se é a validade que ele tem que olhar, se é a embalagem, se é a condição de como está chegando. Tudo isso o responsável vai ter que analisar. Ok? Dois, formulação. Ingredientes com potencial efeito nocivo à saúde ou contaminados, né? A gente tem que observar a adição controlada de aditivos, a aferição dos equipamentos e laudo dos fornecedores. Que pode ser o quê? Uma contaminação química, né? Então, a gente tem que saber de quem a gente está comprando, o que ele utilizou ali naquele produto, se não tem risco de contaminação, se a gente tem que higienizar, o que a gente tem que fazer. 3. Processamento. Pode acontecer o quê? Contaminação cruzada, né? Então, a gente tem que observar o quê? A higienização correta dos utensílios e equipamentos, higiene pessoal dos funcionários, se o fluxograma é linear, né? Se não tem contaminação cruzada, se não tem fluxo cruzado. Separação de área suja de área limpa, né?
Então, tudo isso aqui a gente tem que ficar sempre preocupado. Quem está higienizando, você está seguindo o POP diário, semanal, quinzenal? Como é que está a higiene aí dos funcionários? Quando eles vão utilizar o banheiro, quando eles voltam, eles fazem a higienização correta das mãos? Eles tiram o avental, pelo menos, para usar o banheiro? Ele vai para o banheiro com esse avental e volta para a cozinha? Tudo é uma forma de contaminação cruzada. Então, é treinamento de sempre tem que estar relembrando, porque eles fingem que esquecem, porque não esquece, né? Só finge que esquece, fica com preguiça, acha que ninguém viu. Então, por isso que é muito importante sempre estar dando treinamento, porque contaminação cruzada é um perigo. Multiplicação, sobrevivência de patógenos, né? Mesmo sob refrigeração, pode acontecer, pode. Quantas coisas na geladeira estragam, né? Então, a gente tem que observar o risco de multiplicação e sobrevivência de patógenos sobre refrigeração. Congelamento não é 100%, né? Alguns parasitas podem sobreviver ao congelamento. Controle do tempo de exposição em temperatura de risco. Quanto tempo ele pode ficar ali na temperatura ambiente, por exemplo, sem que ocorra multiplicação. Tratamento térmico, né? Depende da finalidade. Pode ser para um efeito culinário ou aumento de vida de prateleira, né? Para reduzir deteriorantes, que é o quê? Branqueamento. Branqueamento, gente, você pega um alimento cru, cada alimento vai ter um tempo que você vai deixar na água fervente. 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, você vai dar um choque na água fervendo, retirar e imediatamente colocar numa bacia de água com gelo. Aí você está dando um tratamento térmico nele que fala branqueamento. Isso é para melhorar as características organolépticas desse alimento. Por exemplo, um brócolis fica mais verde, uma cenoura fica mais laranja, e você congelar esse alimento. Porque aí você também vai conseguir eliminar a maioria dos patógenos fazendo isso, né? E também redução de atividade de água, redução do pH e alteração da atmosfera, né? A gente vai aferir como é que está esse equipamento, como é que está a manutenção desse equipamento, como é que está a calibração desse termômetro, tudo isso a gente tem que estar o quê? Nos POPs, para a gente não perder o controle. Por isso que os POPs são tão importantes, que a gente não decora isso. A gente tem que ter lá documentado para lembrar se está na época de refazer, se está fazendo o que é semanal, o que é quinzenal, o que é diário, e também para a gente ter como provar que a gente está dentro da regra, dentro da norma, que a gente tem tudo documentado. Perigos físicos, né? Fragmentos que podem ser detectados ou removidos. Um detector de metal, ou raio-x, ou inspeção visual, ou uso de materiais coloridos para a gente poder visualizar. Catação ou separação, por exemplo, do feijão, catar o feijão, né? Pode ser manual ou pode ser em coletores automáticos. Dependendo do tamanho da cozinha, vai perder muito tempo e muita mão de obra, por exemplo, para separar. Então, já tem algumas máquinas que nos auxiliam, né? São os catadores automáticos. Os pontos críticos de controle são específicos para um produto e um processo, né? Por exemplo, o do hambúrguer é diferente da salsicha, que é diferente do salame, que é diferente da mortadela, que é diferente do queijo frescal, que é diferente da mussarela, que é diferente do queijo fundido, que é diferente do requeijão, né? Os processos da fábrica A são diferentes dos processos da fábrica B. Por isso que é só um rascunho, mas é só para ter uma base, assim como o manual de boas práticas, né? A gente tem que seguir aqui um rascunho, mas cada produção vai ter a sua particularidade. Cada produção, cada cozinha, cada planta de cozinha, cada número de funcionários dentro da sua cozinha vai ter uma particularidade, né? Então, por isso que cada local vai ser implementado um HACCP diferente do outro, porque vai depender do produto, vai depender da planta, vai depender dos funcionários, vai depender da direção da empresa, vai depender da verba que a gente tem para gastar ou não, tudo isso vai depender, né? Então, eles são específicos. Então, o HACCP é um sistema de garantia de inocuidade que é produto, processo específico, né? Não tem como a gente utilizar o mesmo do hambúrguer para o queijo. E nem mesmo do queijo frescal é diferente do queijo mussarela, porque o mussarela vai ser cozido, o frescal não. Então, cada processo é diferente do outro. Então, a gente jamais pode reaproveitar. Cada processo é único. Aí nós temos uma árvore decisória para identificar o ponto crítico de controle, né? De acordo com códigos alimentares,
Ah, tá. Isso aqui é para... só que é para vocês interagirem, gente. Vocês estão muito calados. Porque parece que eu estou falando só para Fausta. Só Fausta e Luana que me respondem. Isso aqui é para vocês interagirem. Vamos responder as perguntas aqui na sequência. Ok? Primeiro, existem medidas preventivas para um perigo identificado? Vamos supor, você já identificou um perigo na sua cozinha. Você já tem a medida preventiva para ela, sim ou não? Se você tem, passe para a pergunta 2. Se você não tem, você só sabe que tem um perigo, mas você não fez nada para mudar isso, né? Aí você vai ter que controlar essa etapa, né? O controle nessa etapa é necessário para a inocuidade? Sim ou não? Sim. Então, você vai ter que modificar o processo, a etapa ou o produto. Por exemplo, vamos pegar um exemplo prático. Existe medida de controle para o local em que as carnes cruas são manipuladas, são cortadas, são porcionadas? Você sabe que tem um alto risco ali de contaminação. Aí você já tem? Não tem. E aí, você acha que esse controle das carnes ali manipuladas, nessa etapa, é necessário? Sim, é necessário. Então, você vai ter que modificar o processo, a etapa ou o produto, que vai ser o quê? Ou você vai modificar o processo de descongelamento, de manipulação, ou você vai comprar já um produto porcionado, que não vai precisar mais do açougueiro ficar ali cortando e separando. Você vai comprar tudo em bife, tudo cortadinho, porcionado. Ou então você vai mudar de fornecedor, né? Mudar de produto. Agora, se nessa etapa você sabe que tem um perigo, mas não é uma etapa que é necessário para a inocuidade, então ele não é um item que é considerado que você vai ter e você vai mudar o processo, vai mudar a etapa ou vai mudar o produto. Ou seja, você vai deixar de comprar uma peça inteira de carne e começar já a comprar a embaladinha separada, a porção. Porque assim você elimina de vez o risco. Segundo, essa etapa é projetada especificamente para eliminar ou reduzir o perigo a níveis aceitáveis. Sim ou não? Se essa etapa é projetada especificamente para reduzir ou eliminar, então ela é uma etapa para o PCC. Agora, se ela não é, a gente pula para a próxima pergunta. A contaminação com o perigo identificado poderia atingir níveis inaceitáveis? Se poderia, passe para a próxima pergunta. Se não, ela não é, né, para o PCC. 4. Existe uma etapa posterior que elimine esses perigos ou reduza, por exemplo, a carne. Você sabe que tem um risco de contaminação ali na carne. Então, você acha que o próximo passo da carne, que é o quê? O cozimento, o assar, o fritar, isso aí vai reduzir? Vai. Então, não é uma etapa para se preocupar. Porque a preocupação estava ali na hora da manipulação, mas você sabe que o produto final, ele não vai ter mais risco porque ele passou pelo cozimento, né? Então, essa não é uma etapa de ponto crítico, porque ela vai ser eliminada. Agora, se, por exemplo, mesmo que passe pelo cozimento, assar, fritar, mesmo assim, ainda tem risco de sobreviver patogênicos nessa carne, então essa é uma etapa para a gente colocar no PCC nosso, né? Porque é um ponto crítico. Então, a gente tem que trabalhar aí. O que é? Está ficando pouco tempo no fogo? Tem que ficar mais tempo? Ou tem que aumentar a temperatura aí de cozimento? Do forno ou da fritadeira para conseguir eliminar? Qual é a temperatura que a gente consegue eliminar esse patógeno, né? Então, aí a gente tem que anotar porque é um ponto para entrar. 3. Estabelecer limites críticos para que as medidas de controle associadas com cada PCC. Que é o quê? Limite crítico. É um critério que deve ser cumprido para cada medida de controle associada a um PCC, capaz de assegurar a inocuidade do produto. Então, a gente identificou lá que o problema estava na carne, na manipulação da carne, ou na faca, ou na tábua, ou no açougueiro. A gente já sabe qual é o ponto crítico, né? Aí a gente vai ter aqui exemplos de limites críticos para destruição ou prevenção dos micro-organismos daquela carne, por exemplo.
aqui está falando do leite. Tempo e temperatura de pasteurização do leite. Qual é o tempo e qual a temperatura que esse leite tem que ser submetido durante a pasteurização para conseguir destruir todos os micro-organismos patogênicos? Aí você vai definir. Vamos fazer o HT, que é alta temperatura por um curto período de tempo. Ah, não, vou fazer a pasteurização lenta, que vai ficar meia hora no fogo a uma temperatura mais baixa, né? Então, você vai definir como você vai destruir ou prevenir e anotar lá. Aí, você definiu que esse leite vai ser o HT, aí você anota lá. Tantos segundos com temperatura de tantos graus. Eu vou conseguir destruir todos os micro-organismos patogênicos desse leite. Temperatura do forno, fluxo de ar no forno, espessura do produto para alimentos desidratados, por exemplo. Eu vou desidratar essa banana aqui porque ela vai durar mais tempo e eu vou poder utilizar essa banana desidratada numa sobremesa. Aí você vai definir quanto tempo vai ficar nesse forno para desidratar, qual vai ser o fluxo de ar dentro desse forno, que espessura que eu vou cortar essa banana vai ficar melhor. Aí você vai colocar tudo no seu PCC. pH dos alimentos acidificados. Se é um alimento já acidificado, é que pH que ele está? Esse pH que ele está é suficiente para eliminar e destruir? Ou eu vou ter que diminuir mais ainda esse pH? Se eu tiver que diminuir, eu vou ter que acrescentar algum ácido ali para ajudar a diminuir esse pH, né? Ou então, atividade de água de alimentos com baixa umidade. É um alimento que tem baixa umidade, mas ela tem atividade de água. Mesmo com baixa umidade, ainda pode acontecer, né? Essa reprodução. Então, vamos tentar diminuir ainda mais essa atividade de água dos alimentos até que a gente consiga chegar a uma quantidade, né, de umidade desse alimento que consiga realmente destruir todos os micro-organismos para que ele não se reproduza, porque ele não vai ter quantidade de água suficiente para a reprodução. Então, por isso que cada alimento é diferente do outro, porque cada alimento vai ter que passar por um processo, igual o leite passa pela pasteurização. Já a carne não passa por pasteurização, porque se a carne passasse por pasteurização, ela seria cozida, né? Então, não adianta. Então, por isso que cada alimento é um PCC diferente. Exemplos de referências para fundamentação de limites críticos. Professora, Oi. tem que fazer esse PCC para todos os alimentos? Se a sua empresa estiver implantando, sim. Porque o risco de contaminação de uma salada é completamente diferente do risco de contaminação do feijão ou da carne, né? Então, cada alimento vai ter que ter um. Aí vai depender do que sua empresa quer. Geralmente, é implantado mais, tipo assim, numa indústria de salsicha, numa indústria de pão de queijo, numa indústria de queijo. Numa cozinha normal, que faz vários tipos de comida, não é bem isso aqui que a gente vai implementar. É mais um manual de boas práticas mesmo, com os POPs, né? Observando os pontos críticos que a gente já viu nas outras aulas. Mas mesmo para uma empresa específica. Ok? Entendi. Ok. No caso, padaria. Então, também, padaria também pode implementar. Então, exemplos de referências para a fundamentação desses limites críticos, né? A gente vai olhar onde? Quais são os exemplos? Quais são as referências? Publicações científicas, as legislações, estudos experimentais que já tiveram, né, com um número muito alto de casos, o que eles chegaram à conclusão, consultar especialistas, né, dados epidemiológicos e histórico do processo. Você vai pesquisar. Se já está documentado ali, já tem literatura, já tem vários artigos, que aquilo não funciona, para que você vai bater na mesma tecla? Aí você vai mudar. Então, já que não deu certo com outras pessoas, por que comigo vai ser diferente? Então, não vou usar essa técnica aqui, você descarta. Talvez você estava com o pensamento que você ia perder tempo. Aí você vai procurar uma outra forma de você implementar, sem ter prejuízo, sem perder tempo e ser uma forma eficaz, né? De preferência a legislação, as RDCs da vida. Limites operacionais. São critérios mais rígidos que os limites críticos, que em geral são fixados e utilizados pelas empresas para reduzir o risco de desvio dos limites críticos, né? Por isso que eu falei, isso aqui, gente, pode ser implementado em qualquer coisa, até numa fábrica de carro. Eu estou usando aqui, dando exemplo de comida, né? Mas pode ser usado para qualquer coisa. Quarto princípio, princípio 4. Estabelecer
procedimentos para controlar, monitorar cada PCC. Como é que a gente vai fazer isso? Monitoramento. É uma sequência planejada de observações ou medições que se realiza com o objetivo de avaliar se o PCC está sob controle. O registro dessas observações será utilizado para verificações futuras, né? Vai estar anotando ali a frequência, quem está fazendo, quem está tomando cuidado, e vai anotando. Aí, se futuramente acontecer alguma coisa errada, você vai voltar nesses registros e tentar identificar, né? Onde que aconteceu alguma coisa errada que causou. Então, você vai monitorar através das anotações. O propósito desse monitoramento é o quê? É acompanhar o processo para identificar tendências de aproximação aos limites críticos e permitir a realização dos ajustes. Por isso, é sempre importante estar monitorando, por exemplo, temperatura, que está chegando um carregamento de carne. Se varia muito, é o mesmo fornecedor, mas tem dia que ele chega a menos 18, tem dia que chega a menos 8, tem dia que chega já a 2 graus, então quer dizer, está descongelando e congelando. Então, estou com um risco aí, eminente, qualquer momento pode explodir a bomba. Então, eu vou fazer o quê? Quando eu pego a planilha e observo que está tendo essa variação. Primeira coisa é ligar para o fornecedor e perguntar o que está acontecendo. Que eu não quero mais, tem que chegar a menos 18 graus, tal. Se continuar essa variação, aí você vai mudar de fornecedor. Mas você só consegue fazer isso se você tiver esse monitoramento. Se quem está ali responsável pela recepção realmente está aferindo a temperatura e realmente está notando. Né? Então, por isso, a importância do monitoramento, para a gente tentar evitar ou até mesmo substituir, no caso, o fornecedor. Identificar quando há perda de controle. Por exemplo, você pega a planilha, aí você vai cobrar de quem está recebendo, por que ele não está notando? Fulano, eu vi aqui que já chegou tantas notas de carne, mas você não anotou nenhum dia, por quê? Aí você vai descobrir por quê. É porque o termômetro não está funcionando. É porque eu mandei o termômetro para calibrar e não voltou. É porque eu perdi o termômetro. Alguma explicação vai ter, né? Aí você vai tentar aí controlar. Você vai providenciar outro termômetro, né? Aí vai identificar o que aconteceu e contornar a situação. Propiciar documentação escrita sobre o sistema de controle do processo. Você vai ter tudo documentado e escrito e assinado por quem está recebendo e anotando. Isso é o quê? Um respaldo da gente como responsável técnico. Você treinou um funcionário para isso, ele tem que estar fazendo. Se ele não estiver fazendo, você vai cobrar dele. Se ele continuar não fazendo, você vai substituir. Seja demitir ou colocar ali outra função. Por quê? Tem que estar tudo documentado, que é a nossa garantia, que se alguma coisa acontecer, você fala, não, isso aqui está tudo ok, isso aqui está tudo ok, aqui, ó, todas as planilhas estão aqui, todos os POPs estão aqui, está tudo em dia. Aí vai conseguir identificar onde aconteceu o erro. Então, por isso, a importância de anotar tudo. Então, como que a gente faz esse monitoramento, né? O que, como, quando e quem? Então, por isso a importância de treinamento, de delegar a função, de colocar um responsável por isso, de explicar para ele, deixar anotadinho lá que é a frequência diária, é a cada hora, é uma vez por semana, é a cada 15 dias, é a cada 3 meses, né? Como deve ser feito e o que deve ser feito. Então, tudo tem que estar relatado, discriminado, para não ter erros. Porque na hora que você não estiver na cozinha, ele não vai precisar de te perguntar. Ele vai ler lá, está tudo relatado direitinho, é só ele ler, né? Então, o que vai ser monitorado? Temperatura de câmaras de armazenamento e ambiente de processamento, temperatura e tempo do processo térmico, pH ou atividade de água final dos produtos ácidos, ou a diminuição da atividade de água, velocidade da linha de produção, certificados de origem da matéria-prima, né? Se não são clandestinos, se tudo tem o carimbo do CIF, do mapa, fragmentos de metal, vidro, plástico, contaminação física, né? Antibióticos, contaminação química, produtos químicos de higienização, se não está usando demais, ou se está higienizando da forma correta, e quantidade de aditivos, né? Conforme formulário. Se é um produto aí que tem que colocar aditivos químicos nele para conservar, por exemplo, está seguindo o formulário, está seguindo a recomendação, está colocando a quantidade certa? Então, isso aqui é o que a gente tem que monitorar. Como? Né? Como
se realizará o monitoramento dos limites críticos e das medidas preventivas, né? Termômetro e termógrafo, tá ok? Relógio, timer, balança, pHmetros, né? Que é o que a gente mede o pH, refratômetros, medidas de atividade de água, tudo isso são aparelhos que é o que a gente vai utilizar para medir e que tem que estar tudo calibrado. Lembrando que tem que ter o POP lá de manutenção dos equipamentos, que são equipamentos. Se eles estiverem descalibrados, eles vão nos dar um resultado falso positivo que pode influenciar lá na frente. Professora, esse refatrômetro aí, o quê? Mede o quê? O quê? Refratômetro. Ele mede qual a temperatura? Não, não é temperatura, não. Tá. Esse Temperatura é termômetro. Tá, pois é, termômetro, balança, pH metros, esse outro aí, refatrômetro. Mede o quê? É medidor de quê? Quando a gente está, dependendo do que você estiver fazendo, na cozinha, qual é a sua produção, você vai, para controlar a luz, fonte de luz. Aí, por exemplo, se é vitamina C, o suco ou vitamina C, a caixa está permitindo, está passando, então tem que mudar essa caixa, tem que mudar essa embalagem. É para monitorar aí é um instrumento óptico, né, para a gente ver o índice de refração. Se é uma substância translúcida, se é uma substância de cor, se é uma substância que não pode receber luz, a vai depender da sua produção, do que você está produzindo. Ok, obrigada. Tá? É tipo um termômetrozinho. Ok, obrigada. Frequência. Qual que é a frequência do monitoramento? É contínuo ou é descontínuo? Se ele for descontínuo, sempre com a especificação do intervalo. Por exemplo, contínuo é o quê? A temperatura do que a gente está recebendo é contínuo. Toda vez que você receber, você tem que olhar. Agora, por exemplo, a higienização da caixa d'água já não é contínuo. É a cada 6 meses, né? Mas tem que deixar escrito lá, a cada 6 meses. Aí, exemplos aqui, ó. Termógrafo, detector de metal, temperatura interna dos produtos cozidos, avaliação da recravação das latas de conserva, avaliação sensorial, pode deixar nenhum padrão. E quem que vai monitorar? Operários da linha de produção, operador do equipamento, supervisor, pessoal da manutenção, pessoal do controle de garantia de qualidade, né? Então, você vai também delegar aí, lembra da equipe multidisciplinar, quem que vai monitorar. Aí depois você vai cobrar dessas pessoas que você delegou para estar monitorando direito, caso não esteja, né? Quinto princípio, estabelecer ações corretivas para o caso de desvio dos limites críticos, né? Você percebeu que está desviando, então você tem que achar uma ação corretiva. Que são o quê? São procedimentos previamente determinados a serem adotados quando ocorrer um desvio ou uma falha no cumprimento de um limite crítico. Tipo, já tem 5 horas que o açougueiro está lá desossando, cortando e está misturando peixe com carne, com frango, sem higienizar a tábua, sem higienizar a faca, sabendo que está errado, né? Qual é a ação corretiva? É quando ele terminar de manipular o peixe, ele higienizar tudo, para depois ele começar a manipular o frango, depois higienizar tudo, para ele começar a manipular a carne. Ele sabe que é assim. Só que na correria ele está fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, quem está monitorando, na hora que bater o olho, já vai saber o que está errado, né? Então, uma ação corretiva. Vai chamar, vai dar treinamento de novo, né? Vai questionar. Então, ações corretivas, produto e processo. O processo é o quê? Corrigir e eliminar as causas do desvio e restaurar o controle, que é o quê? É ver o que está acontecendo, por quê? Você está com pressa por quê? Você chegou atrasado? É sua faca que não está boa? O que está acontecendo? Você está precisando de alguém para te ajudar? Então, primeiro, você vai identificar o problema para tentar corrigir. Produto. Sequestro, avaliação. Oi. Caso o manipulador, tipo o açougueiro aí, a nutricionista, quando ela coordena uma cozinha e a pessoa
a cozinheira, a pessoa que está manipulando o alimento, ela fizer várias vezes assim, correto, isso pode acarretar demissão ou não? Só O chega a ser só funcionário? isso. Não, Isso aí pode ser depende da empresa. depende. Tem, Ah, tem empresa que você vai dar fazer a primeira notificação escrita, a segunda notificação escrita e a terceira. Deu a terceira, a pessoa não melhorou, vai ser demitida, por justa causa. Porque ela foi avisada 3 vezes. Agora, aí vai depender da empresa, da política da empresa. Geralmente, a gente tem esse poder, né? Você está notificando, aí você tem que deixar tudo documentado e mandar ele para a pessoa assinar. Tipo, eu sei, eu recebi o treinamento, eu sei que eu não posso misturar a tábua de peixe com a de carne, mas eu tô fazendo assim mesmo, vou consertar, vou parar, vou melhorar. Aí daqui 1 mês de novo, aí você vai mandar ele assinar de novo. Aí na terceira já é demissão por justa causa. Porque ele tá fazendo de assim, pirraça. Porque ele sabe que não pode quando, fazer e tá fazendo. e quando é do setor público? Também? Tipo, Ah, não, escola? aí setor público tem também. Aí setor público já é diferente, né? Que é como é que fala? É um processo administrativo que demora. Aí geralmente tem algum vereador padrinho. Aí, por exemplo, essa pessoa é da cozinha, só que ela é auxiliar de serviços gerais. Aí bota ela para limpar o chão, para lavar banheiro, em outra função, tira da cozinha. Ah, sim. Geralmente eles fazem isso, né? Porque geralmente o salário de quem trabalha na cozinha é maior pelo risco, né? De queimar, de cortar, periculosidade. Então todo mundo quer ir para a cozinha porque ganha mais. Só que nem todo mundo tem o perfil da cozinha. Então tem muita rotatividade também, principalmente das auxiliares, as que descasca, pica, lava. A cozinheira sempre acaba aposentando como cozinheira, porque gosta. Agora, auxiliar tem muita rotatividade, então tem que estar sempre dando muito treinamento, né? Agora, setor público é mais difícil essa questão de demitir por conta disso. Você vai fazer uma advertência, aí ela não gosta, ela mesma já pede para sair da cozinha, já pede para voltar para limpar a sala, é assim, geralmente. Tá. Então, a ação corretiva do processo a gente vai descobrir para tentar eliminar, e o produto, né? Vai avaliar, identificar o produto elaborado no período compreendido entre a constatação do desvio e o último registro de conformidade no limite crítico. Por exemplo, alimentos embalados que tem o lote, e quando acontece alguma coisa, eles recolhem todo aquele lote, né? Porque descobriu que estava com caco de vidro, por exemplo, naquela produção ali. Aí foi do lote tal, aí recolhe tudo, tira tudo das prateleiras, né? É uma forma também de corrigir e de evitar que alguém se contamine, por exemplo. Se for químico, se for físico. Então, mais um motivo de estar tudo monitorado, tudo certinho, tudo anotado. 6º, estabelecer procedimentos de verificação. Verificação é a aplicação de métodos, procedimentos, ensaios e outras avaliações, além do monitoramento para constatar o cumprimento do plano HACCP, né? Então, a aplicação desse método vai ter que ser cumprido à risca, vai receber treinamento, né? E aí, essa pessoa que está monitorando ali tem que estar o tempo todo cumprindo para que funcione. Atividade de verificação. Validação, verificação dos pontos críticos e verificação do plano HACCP, se ele está funcionando, que está seguindo todo o fluxograma da forma correta. Validação. Deve ser realizada antes da implantação do plano e serve para avaliar se os elementos essenciais têm embasamento científico e são suficientes para controlar os perigos associados com o produto processo. Aí você quer validar ali que o peixe, o frango e a carne, assim como cada uma tem que ficar armazenada separadamente. Por exemplo, tem que ter um freezer para frango, um freezer para carne vermelha e um freezer para peixe separado. Da mesma forma, também a manipulação tem que ser separada. Mas isso é o quê? Você que acha, sua mãe que fazia na sua casa assim, ou você tem embasamento científico para isso? Então, tudo, gente, tem que ter embasamento científico nas RDCs, né, nas legislações, tudo a gente tem que estar embasado e tem que justificar por que você está exigindo que seja separado, ok? Não é só porque você acha, não, tem que estar tudo embasado. E quem que executa essa validação do plano, né?
Quem executa é a equipe. Indivíduos e empresas qualificados para isso. Aquela equipe que foi designada para tal função. E que atividades que compõem essa validação? É uma revisão científica e técnica do embasamento para cada uma das partes do plano HACCP, desde a análise dos perigos até a estratégia para verificação de cada PCC. Então, tudo que está de errado, provavelmente quem está ali com a experiência maior já sabe que está. Mas mesmo você sabendo que é errado, você precisa dessa revisão científica e técnica, porque, gente, muda muito, as leis vão mudando, né? Cada ano que passa vai ter uma revisão, vai ter uma alteração das normas da BNT, enfim, está sempre em mutação. Então, você não pode parar no tempo, não. Sempre tem que estar revendo. Por mais que aquela fase 30 anos, assim, há 30 anos atrás mudou hoje, melhorou muita coisa, alterou muita coisa, aumentaram as exigências, aumentaram os controles. Então, tem que estar sempre fazendo essa revisão aí científica, né? Para a gente estar embasado com a última atualização, sempre. Verificação do plano, né? Que frequência? No mínimo, uma vez por ano, ou sempre que a gente observar que teve mudança no produto, no processo ou na formulação, houve substituição de matéria-prima, houve resultados adversos de uma auditoria, houver desvios frequentes do plano, surgirem novas informações sobre perigos ou medidas de controle, igual eu falei, sempre tendo atualização. Aí, antigamente, poderia usar tal produto, hoje em dia descobriu que esse produto é cancerígeno, aí não pode usar ele mais, a gente vai ter que alterar. Surgiram novas práticas de distribuição e ou manipulação para o consumidor, né? Agora ele prefere congelado ou congelado, que antes não era assim. Aí vai ter que alterar também a produção em vase, né? Como? Que método que a gente vai utilizar para verificar? Auditoria e análise do produto final, né? Como que está a aceitação. Oi, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Voltou agora. Voltou. Aí, voltei. Voltou agora. Então, o que a gente tem que verificar, né? A calibração dos instrumentos, a revisão desses registros de calibração através dos POPs, né? A amostragem e análises dirigidas, sempre ter a coleta de amostra e, se precisar de analisar, ter análise guardada, revisão dos registros de monitoramento dos PCCs e outras, né? Sempre vai estar lá tudo anotadinho, o que tem que ser feito, o que tem que ser cobrado. Princípio 7. Estabelecer um sistema para registro de todos os controles. Registros são fontes essenciais de informação, além de constituir-se em prova documental de que o PCC operam dentro dos limites críticos e de que os desvios são tratados de maneira apropriada, né? Então, tem que estar tudo documentado. Registro da informação. A informação obtida durante as atividades de monitoramento deve ser registrada no momento da observação. Registros falsos ou incorretos trazem descréditos aos planos. Se está vendo um negócio errado ali agora, você preenche, porque senão você pode esquecer, porque depois vai vir outros problemas e você vai acabar esquecendo, né? E aí, talvez, se você for preencher depois, você pode preencher de uma forma errada, que vai gerar um registro falso. Olá. Ficou mudo para você aí também? Voltei. Estão ouvindo? Agora sim. Revisão dos registros. Os registros só têm valor se revisados periodicamente por alguém com capacidade para verificar
o funcionamento adequado do plano HACCP. Não é qualquer pessoa, né? Tem que ser uma pessoa treinada. Não pode ser o dono do restaurante que não sabe nada de cozinha. Tem que ser uma pessoa treinada. Registros que devem fazer parte do sistema. O plano HACCP e toda a documentação utilizada como base para o plano. Registro do monitoramento dos PCC. Registro das ações corretivas tomadas quando se identifica algum erro, né? Qual foi a ação que você tomou. E os registros das atividades de verificação interna e externa, né? Tudo tem que ser registrado, documentado e ficar armazenado. Registros computadorizados. Incluir medidas de segurança para evitar que os registros sejam adulterados criminosamente. Por quê? Às vezes foi um erro do funcionário, você só digitou, mas aquele funcionário tem a senha do computador e ele pode alterar. Aí lá na frente, quando acontecer o problema, a culpa vai ser sua, porque você não registrou. Na verdade, você registrou, mas alguém mudou. Então tem que ter muito cuidado também no caso de registro computadorizado, porque funcionário não é gente não, viu, gente? Ele não pensa 2 vezes antes de puxar seu tapete. Ainda mais se você for aquela que cobra muito, que está o tempo todo vendo tudo de errado, eles ficam tentando uma maneira de te derrubar. Os formulários de registro do plano HACCP podem conter, no mínimo, as seguintes informações. Título do formulário, o nome da empresa, a identificação do produto, incluindo tamanho, linha de produção, código, etc. Resultados das medidas ou observações reais, quais são os limites críticos durante a produção, a assinatura do operador, a assinatura do supervisor, revisor do registro e a data da revisão, de preferência 1 vez por ano. E aí, para a gente implantar esse plano, primeiro é o quê? Definir o coordenador da implantação, elaborar um programa de implantação, transferir a responsabilidade da implantação do plano para o pessoal da fábrica, né, para os colaboradores, treinar o pessoal para a implementação desse plano, executar o plano e verificar a execução e aprimoramento do plano. Porque não é só aplicar, você tem que ver se ele está funcionando, onde que você tem que alterar alguma coisa, onde que está falhando, onde que está sempre acontecendo o mesmo erro, e você vai alterando. Por isso que tem que ter uma revisão também anual. Porque relaxa, porque muda de funcionário, o funcionário que entrou não recebeu esse treinamento, ele nem sabe o que é isso, aí é por isso que ele não está fazendo da forma correta, aí acaba que o colega fala, ele não está fazendo, eu também não vou fazer, aí começa a ninguém mais fazer, aí começa a ninguém mais ter culpa, aí ninguém mais saber de nada, e aí começam os problemas e os perigos de contaminação. Então, não é só colocar no papel e colocar em prática, tem que estar sempre reavaliando se realmente está funcionando, onde não está funcionando e o que a gente tem que alterar. Porque o nosso objetivo sempre é produzir cada vez melhor, né, um alimento de preferência inócuo, sem contaminação alguma. Ok, gente? Perguntas? Ok. E, professor, então, quer dizer, aqui definir o coordenador. Esse coordenador, ele tem que ser tipo o encarregado ou o supervisor, ou ele pode ser qualquer funcionário de dentro do setor? De preferência alguém de confiança e alguém que tenha conhecimento. Pode ser o nutricionista, o técnico de nutrição, o gerente de produção, né? Ou o chefe de cozinha ali que você confia, alguém que tenha um conhecimento maior. E alguém que tenha pulso também, porque ele vai ter que cobrar. Ele vai ter que ser o líder. Então, não é qualquer pessoa. Nesse caso aqui, elaborar o programa vai ser tipo a nutricionista. No caso aqui, a gente está falando de nós. A gente vai elaborar, né, junto com a equipe, porque a equipe multidisciplinar, um funcionário de cada setor, que ele vai levantar o que ele sabe que está de errado, onde está acontecendo mais problema. Aí você vai passar um dia inteiro lá anotando, observando, até colocar tudo no papel para começar a ser treinado, para depois colocar em prática. É um processo demorado, né? Mas aí você conversa com cada um individualmente e vai anotando tudo que você está vendo de errado para começar a implementar. Tá certo. Aqui, nesse caso, aqui, o pessoal da fábrica, aqui, o dono, né? A responsabilidade. Quer dizer, eu vou, nesse caso aqui, transferir a responsabilidade da implementação do plano para o pessoal da fábrica. Todos os funcionários. Ah, tá. Para todo mundo.
que eles que vão ter que colocar em prática. Você só vai monitorar. Quem está com a mão na massa são eles é que tem que adequar. Esse treinamento Ok? também é a gente, né? No caso da gente, a gente que vai treinar o pessoal. Sempre. Tudo bem. Ok? Ok. Todo mundo acessou o portal e viu a atividade lá, gente? Ainda não, dia 24, não? Não, é para entregar dia 25. Ah, pois é, para entregar. Está fazendo ainda. Tem que formar os grupos, formar os grupos, definir qual é o produto, ver quais são as legislações, tudo direitinho. Não deixa acumular, não. Deixa para ficar em cima da hora, não, que é muito trabalhoso. Viu? Tá como pós-aula. Atividade Ô, avaliativa. professora, uma dúvida. A tábua de vidro também pode ser utilizada assim nesses lugares ou não pode? Pode acontecer algum perigo, alguma coisa? Ou só inox De mesmo, vidro igual você falou? temperado pode. Mas o problema da tábua de vidro é que ela tira o fio da faca. Tem que ficar molando sempre. Entendi. Então é melhor de PVC. Mas de vidro Entendi. pode. De vidro temperado não tem problema, não. Mesmo que quebre, não vai, né? Vai só limpar o local. Não tem problema, não. Por exemplo, tem locais mesmo que eles colocam vidro em cima por exemplo, uma bancada de madeira. Ele não quer reformar. É uma madeira muito cara, uma mesa muito cara. Ele coloca um vidro em cima. Por exemplo. Entendi. Entendeu? Ok? Vamos fazer intervalinho de 10 minutos? Para continuar com a unidade 4, seção 1. E aí agora, depois do intervalo, a gente vai falar daqueles vídeos que eu mandei. Das ISOs 9.000, 12.000, 22.000. Tá bom? Então, são 8h28, 8h38 a gente volta, daqui a 10 minutos. Ok? Ok.